Então, na hora que você levanta pessoas que se posicionam para poder ter um relacionamento com Deus e cuidar bem da sua vida, da sua casa, da sua família, qual é a geração que vem depois disso? Né? Ou seja, tem gente que fala assim, né? Que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? E eu inverto a pergunta e faço da seguinte maneira: que filhos nós vamos deixar para o mundo? Né? Quais são os filhos que nós estamos deixando para o mundo? Esses meninos ficam ali minimamente 18 anos dentro da nossa casa. Estou dizendo assim, aproximadamente. Pode sair antes? Pode sair depois? Pode. Mas você tem ali 18, 20 e poucos anos para poder você formar essa criança, esse adolescente e esse adulto. Você prepara ele para enviar. A paternidade, a maternidade não é mais nada do que isso, do que você preparar para enviar aquele cidadão, né? Aquele jovem, aquela jovem para a vida adulta dela. Nós vamos apontar aquela criança para o casamento, nós vamos apontar aquela criança para o relacionamento no trabalho, para o relacionamento na sociedade, né? Então, assim, como que nós estamos preparando os nossos filhos? Então, o que é que eu creio? Eu creio que hoje o resultado que a gente está vendo na sociedade é porque as famílias deixaram de funcionar bem. Eu sei de onde eu vim, né? Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vi. A Nath sabe de onde veio, né? Para quem não conhece a nossa história, até entrar aqui um pouco no nosso testemunho, a gente viveu, né, uma crise no nosso casamento, a gente separou, a gente divorciou. Então, tudo isso que hoje eu trabalho para evitar, eu vivi, né? Então, nós somos casados, eu e a Nath, 2 vezes, né? Mas sendo que, graças a Deus, né, teve o espaço para essa restauração, onde a gente olhou e falou assim: cara, eu quero ouvir a voz de Deus e eu vou obedecer a voz de Deus. Porque, na verdade, a gente não voltou o casamento um pelo outro. O que é mais interessante, no dia que a gente sentou para conversar, já com os documentos assinados do nosso divórcio, o que foi mais interessante é que a gente teve a clareza e a consciência que a gente não estava voltando um pelo outro. Estava voltando pelo quê? Estava voltando pela própria palavra de Deus para as nossas vidas. A gente voltou por obediência, cara. Quando eu cheguei, eu tive sem paixão, só o entendimento da aliança. Foi Rapaz, isso? amor tinha, amigo. Foi. Tinha um... Nós começamos o nosso relacionamento numa amizade. Então, quando nós divorciamos, eu fui para Jesus, o Beto foi para o mundo. E quando eu fui para Jesus, o que aconteceu comigo? Eu vivi o que eu nunca tinha vivido antes. Eu vivi uma inteireza da Nathalie. Então, eu e Jesus já nos bastávamos. E não cabia na minha história, no que eu estava vivendo com Jesus, a vida do Beto. E quando o Senhor começou a nos apontar para um possível casamento, um novo casamento, eu disse assim: Deus, mas como que eu vou casar com um homem? Primeiro que o Beto, bebida, farra, mulher, e eu dizia assim: como? E a Nath e eu cada vez mais mergulhada, em Jesus. Então, dentro da minha vista, não cabia a visão. Entendeu? Porque a visão era um casamento novo. E não cabia para mim, porque eu olhava e dizia assim: o Beto nem deseja viver essas coisas com Deus, e eu tô cada dia mais amando viver essas coisas com Deus. Então não tinha. Só que o meu viver com Deus começou a constranger o Beto. Porque o Beto olhava para mim e dizia assim: Nath, quando eu olho para a minha vida, eu sou um cara solteiro, eu tenho grana, eu tenho fama, eu tenho todas as mulheres que eu quero, eu tenho liberdade, porque eu posso estar aqui hoje, amanhã, se eu quiser viajar, eu viajo, eu faço o que eu quero, mas eu não tenho paz. Aí ele dizia: Nath, eu tenho que beber para dormir. E às vezes eu deito na cama e rolo para um lado, rolo para o outro e não durmo. E eu olho para a tua vida, tu voltou para casa dos teus pais, profissionalmente não estava bem, voltou grávida para a cidade que todos nós éramos conhecidos, então voltou humilhada, grávida, divorciada. Tua vida vai ser muito mais difícil do que a minha, porque se o mercado está difícil para a mulher solteira, imagina a mulher divorciada com filho. Mas eu converso contigo e eu sinto a paz. Isso por telefone. Aí ele dizia assim: não faz sentido para mim. Aí eu dizia assim: pois é engraçado. E constrangiu muito ele, porque dentro da minha condição com Jesus, eu não pregava por Beto. Eu não pregava para o Beto.
Eu não cobrava dinheiro dele. Eu não pedia pensão. Eu não pedia nada. E ele dizia assim, Nath... Ela dizia assim, Nath, tu não vai fazer nada. Eu digo, não, tá tudo bem. Ele disse, não é possível que tá tudo bem. Eu digo, tá tudo bem. E de fato estava tudo bem. Então ele me ligava e pedia conselho para os relacionamentos dele e eu aconselhava. E ele dizia assim, cara, não é possível. Essa mulher é de outro planeta. E eu era, de fato, de outro planeta, porque... A psicóloga que estava me atendendo aqui nessa época, eu estava separada, ela chegou para mim e falou assim, olha, o dia que essa mulher vier em Brasília, eu quero conhecer ela. Porque se eu fosse ela, eu já tinha dado um chute na tua bunda grande. Então, quando ela estiver aqui, traz ela aqui. Traz ela aqui que eu quero conhecer ela, porque essa mulher é uma santa. Mas eu comecei a experimentar um princípio que é o que eu hoje mais defendo na face da terra. Quando Deus fala na palavra dele que nós devemos buscar o reino dele e a justiça dele e todas as coisas são acrescentadas. Ok, vamos lá, vamos construir isso. Quando eu busco o reino de Deus e a justiça dele, a Bíblia já é claro para mim. Você vai ser inteira. Tudo que vier vai ser acréscimo. Então você não vai ser carente de casamento, você não vai ser carente de amizade, você não vai ser carente de pessoas, você não vai ser carente de filho. Por quê? Porque você é inteiro. Então o que é que mexia muito com o Beto? É porque ele olhava ao nosso redor e dizia assim, Nath, você não é inteira, aos olhos dele. Por quê? Porque ser inteira era ter dinheiro, ser inteira era beber, ser inteira era ter namorado, ser inteira na mente dele. Só que ele experimentava o que a sociedade aplicava, mas aqui dentro o vazio era violento. Ele jorrava sangue, né? Espiritual e emocional. E ele olhava para a minha vida e ele dizia assim, não é possível. Como que ela me aconselha? Como que ela conversa com pais? Cara, ela não briga. Ela não tenta me convencer que eu estou no pecado. Eu não pregava para o Beto, eu não passava na cara do Beto, nada que eu vivia. Então isso mexia muito com ele. Não só com ele, com todo mundo ao meu redor. E eu parecia ser louca. Dela, com a mãe dela. E eu parecia ser louca. E ela dizia assim, Nath, não é possível. Eu digo, mãe, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Então, quando eu me separei do Beto, eu disse assim, isso é muito louco. Eu disse assim, eu sentei na minha cama, eu grávida, eu disse assim, Deus, o dedo que escolheu o Beto tá podre. De quem era o dedo? O meu. Ninguém nunca me obrigou a casar com o Beto. Ninguém nunca pediu para eu casar com o Beto. Ninguém nunca me deu a condição de dizer assim, esse é o cara que eu escolhi, tu vai casar com ele. Não, fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi, fui eu que casei, fui eu que decidi. O que caiu a minha ficha? Eu errei. Ah, Nath, mas não foi o Beto que traiu? Ah, Nath, mas não foi o Beto que escolheu separar? Ah, Nath, mas não foi o Beto que te abandonou grávida? Excuse me, eu não sou o Espírito Santo para mudar o Beto. Mas eu sei que se eu decidir me tornar vulnerável para Deus, o Espírito Santo me muda. Então eu levantei o dedo, lembro dessa cena até hoje, eu levantei o dedo e disse assim, Deus, se eu não mudar o dedo da Nathalie, eu vou colecionar divórcios. Porque eu vou escolher homens errados como o Beto. Então me muda. Então a minha oração diária era essa. Então a minha oração diária era essa. Eu entrava no meu banheiro. E nesse período foi um período muito interessante. Porque nesse período eu tinha muita vergonha da situação que eu estava vivendo. E eu detestava prestar conta do meu fracasso. Você já viu pergunta mais inadequada para uma mulher divorciada? Do que, e aí, já está na balada? Já está curtindo? Deus vai mandar outra pessoa para você. Eu detestava escutar isso. E eu detestava escutar quando as pessoas diziam assim, não, Beto não te merece não, tu é muito boa, Nathalie. Deus vai mandar uma pessoa muito boa pra ti. Aí eu dizia assim, caraca, além de burra, idiota, né? Porque a burra escolheu o Beto. E quando as pessoas diziam que o Beto não prestava pra mim, o que é que as pessoas diziam pra mim? Pô, sua escolha não presta. Então eu detestava essa situação. O que é que eu fiz? Me tranquei no meu quarto. E eu descobri outro princípio. Eu entrava no meu quarto, trancava a porta e chorava pra quem podia me consolar. Esse negócio de você ficar vomitando nos 4 cantos que você está vivendo, o que é que você faz? Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, quando você só conta desgraça, qual é o ouvido mais próximo da tua boca? Quem que escuta mais desgraça? E teu coração vai se encher de quê? Eu não queria. Então eu me isolei no meu quarto. E eu disse assim, eu vou chorar para quem pode me consolar. Eu vou contar para Deus o que eu estou vivendo e vou esperar nele. E os meus choros não era sobre o que o Beto vivia ou fazia. Os meus choros eram sobre o que eu tinha vivido, o que eu tinha escolhido, como eu errei. E eu perguntava para Deus, Deus, onde eu errei? O que eu fiz? Por que eu fui tão incompetente com a minha casa?
Nós temos uma característica, Anderson, terrível e louca de pegar a nossa vida, a nossa emoção, a nossa salvação, a nossa fé, as nossas emoções e colocar na mão de outra pessoa. E o pior é que a grande maioria das vezes a gente coloca na mão de um pecador. É o que eu mais vejo. Tem isso. Então, meu marido está no adultério, aí eu pego a minha fé, eu pego as minhas emoções e boto na mão do meu marido que tem adultério e pecado. Eu não podia fazer isso com o Beto, porque eu olhava para a vida do Beto e dizia assim, cara, o Beto bebendo, o Beto na farra, pegando uma de manhã, outra à tarde, outra à noite. Como é que eu vou me condicionar? Tem poder nem para redimi-lo, imagina a mim, né? Imagina! Olha que loucura, Anderson. Então, o que eu fiz? Eu disse assim, deixa eu entregar minha vida para aquele que pode mudar e eu vou mudar. Então, eu fiz essa aliança com o Pai. E eu não condicionei minhas mudanças ao arrependimento do Beto. Outro grande equívoco. Eu digo, eu quero mudar. Independente do Beto voltar ou não. Independente de Deus me dar um casamento ou não. Eu quero mudar. Então, eu não condicionei as minhas mudanças a ninguém. Ou a nenhuma bênção, nenhum milagre especialmente. E outra. Toda vida que eu li a Bíblia, eu não achava respaldo na Bíblia. Não achava. Para restauração de casamento. Não tinha. A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala de um casamento, começa de um casamento em Gênesis e termina em Apocalipse com um casamento. E eu não via Jesus mostrando sobre uma restauração de casamento. Eu via Jesus restaurando pessoas. Então, eu não via a cruz apontando para a restauração de um casamento. Eu via a cruz para a remissão de pecado de um indivíduo, para a mudança do caráter de uma pessoa. Então, por que eu não queria orar pelo casamento? Eu não via respaldo. Agora, o que é que eu via? Deus, se o Senhor me transformar, o que eu vou viver vai ser transformado. Não só no casamento, mas na maternidade, na igreja, em tudo. Então, eu apontei para mim, virei o holofote para mim e disse assim, Deus, muda essa mulher. E eu comecei a descobrir uma podre. Aquilo que a gente estava conversando. Quanto mais você se aproxima da luz, mais podre você se vê, né? E eu dizia, Deus, desculpa, porque muitas vezes eu era uma Jezabel. Muitas vezes eu era uma, sei lá, tantos outros nomes que eu dizia, mas eu estava vestida de uma capa de crente. Mas eu estava vestida de envelopada de uma evangélica, de uma mulher de Deus. Não era. Porque eu falava contrário, me movia contrário, tanto que eu tive resultado. Qual foi? Acabei meu casamento. E o Senhor começou a me mostrar, porque eu pedi para o Senhor, Deus, traz luz sobre as minhas trevas, porque a mim existem pecados que são ocultos. E eu não conserto rota se eu não souber um caminho que seguir, né? Não tem como eu fazer uma conversão. O que é uma conversão? Eu estou vendo aqui e esse caminho não vai dar bom. Eu me converto. Então, Deus, me mostra o caminho para eu fazer uma conversão. E aí ele ficou louco, porque ele dizia assim, cara, não é possível, velho, essa mulher não... Ela tinha tudo para me esculhambar, ela tinha tudo para gritar comigo, para me cobrar, para me criticar, para me julgar. Anderson, eu nem falava de Jesus pro Beto, só teve um momento da minha vida separada do Beto, que eu falei de Jesus. Deus começou a apontar para que o meu casamento ia ser realmente um novo casamento. E aí eu, né, como uma boa pentecostal, eu disse, deixa eu ir lá nas irmãs no monte, para as irmãs orar comigo. Aí eu fui na primeira, fui na segunda e Deus não me falava nada. Deus falava assim, estou fazendo... É mistério. Estou trabalhando no silêncio. E eu dizia assim, eu acho que as profetas não estão muito conectadas com Deus não, por isso que Deus não está falando. Mas chegou uma que ela chegou para mim e disse assim, Nath, eu estou vendo você casada com um grande pastor. E esse homem, ele tem um coração como o de Davi. Ele peca, mas ele se arrepende. E ele tem um coração lindo. Deus se agrada do coração dele. Quando eu cheguei em casa, eu e o Beto, nós ficamos muito amigos, eu liguei pro Beto. Eu disse, Beto, eu tenho que te contar essa, cara, porque eu tô muito feliz. E o Beto disse, o que foi, Nath? Eu disse, cara, eu fui lá na irmã Ana, e quando eu cheguei lá na irmã Ana, ela disse pra mim que eu vou casar com um pastor, e esse cara tem um coração como o de Davi. Foi a primeira vez que eu vi o Beto dar um glória a Deus. Separado. Ele disse, Nath, glória a Deus! E eu disse, Beto, tu já pensou? Ele disse, cara, eu tô muito feliz porque meu filho vai ser criado por um pastor.
Ele te disse isso? Disse. Mal sabia ele que era ele, o pastor. Meu Deus. Então foi a única vez. Vocês dois é doido. Não, loucura. Rapaz, a gente separado. Ela grávida, carregando meu filho. Aí recebe uma profecia dessa, eu dei glória a Deus. Nossa, eu tô feliz, meu filho vai ser criado. E ele falou, ele disse, Nath, glória a Deus, o nosso filho vai ser criado por um pastor, que bênção. E aí, dali em diante, Deus começou era natural, né? Eu revelar mansidão, eu revelava amor, compaixão, e isso foi constrangendo muito o Beto. Até o ponto do Beto dizer assim, Nath, eu quero, porque ele já tinha experimentado tudo, já tinha vivido tudo no mundo, mas não tinha aquele que mais queria, que era paz e alegria no espírito. E eu falei pra ele, Beto, só tem um caminho, cara, é Jesus. Eu aprendi esse caminho e eu não quero sair dele. E aí, quando nós decidimos voltar ao casamento, foi literalmente porque a gente entendeu que nós tínhamos um propósito. Qual era o propósito? Preparar uma nação. Filhos benditos para o Senhor. O nosso propósito não era alcançar vidas, nem estar num podcast falando de Jesus, não. Nosso propósito era, eu carregava um filho no ventre e nós precisávamos preparar aquela criança para o Senhor. E como é que você prepara filhos funcionais? Sendo um pai funcional e uma mãe funcional. Isso. Né? Então, quando você faz isso, você prepara filhos. E aí foi muito lindo, porque dentro desse contexto, eu olhei para o Beto e disse assim, Beto, eu tenho muito carinho por você, mas eu não amo você. E o Beto e Nathalie, eu também. Mas se a gente se conectar com a fonte de amor, né? E essa fonte não sabe acabar, Deus pode fazer. Então, a gente está completando agora 18 anos de casado, e eu falo para o Beto, eu digo, Beto, nós vivemos 4 anos... Ou tudo junto? É porque a gente faz a composição tudo, né? Então, nós ficamos 4 anos casados, nós divorciamos, ficamos 8 meses divorciados e voltamos ao casamento. E eu falo com muita, né, sempre, eu digo, Deus, a única coisa que eu queria era uma família. E o Senhor nos entregou um ministério. Porque Deus faz acréscimos. Então, a porção de Deus é abundante. Então, o que é que Ele faz? Ele traz a inteireza. Tanto que Deus trouxe a abundância em filhos. Nós tínhamos um filho, hoje nós temos 4. E só Deus sabe se a gente vai continuar tendo filho, né, Anderson? E Deus traz essa abundância, ou seja, Deus nos tornou uma voz que fala dessa mudança, que acredita nessas mudanças. O Beto sempre, quando fala para almas, ele brinca. Ele diz, cara, se teve jeito para mim, nenhum nessa sala aqui é pior do que eu era. E eu falo para as mulheres, se teve jeito para a Nath, ninguém era pior do que eu. Né? Eu errei tudo que eu podia errar no casamento, e quando Jesus entrou e me completou, eu pude ser quem eu sou no casamento. Mas não tem outra forma, Anderson. Você nunca vai ser um excelente marido e um excelente pai sem estar inteiro em Jesus. Porque assim, a partir desse pecado, altar... Né? O próprio pecado, Anderson. O que é o pecado? É quando você se tornou seu próprio Deus. Pronto. Então, quando você diz assim, o que é a traição? A traição, eu falo para todo mundo, porque eu acabei sendo essa voz na internet, e as pessoas dizem assim, Nath, meu marido traiu, não tem jeito. Eu digo, não, o problema não é a traição. Você não está entendendo. O problema é a idolatria. As pessoas, como assim idolatria? O que a oração do Pai Nosso ensina? Seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Toda vida que você peca, o que é que você fez? A nossa vontade. Você fez a sua própria vontade, deixou de fazer a vontade do Pai. Quando você deixou de fazer a vontade do Pai, você se tornou seu próprio Deus. Pergunta de 1 milhão. Pensando em soberania, vocês acreditam que o problema que vocês enfrentaram faz parte da solução que Deus almejava? Não só a descendência de vocês, mas a paternidade ministerial de vocês? Porque assim, reflexões minhas, né, concernente à soberania de Deus. Eu não tenho cabelo, né? Mas toda vez que eu vou pentear a barba e cai um fio, eu falo, louvado seja teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz, ó, todos os teus cabelos estão contados. Tem noção disso? Eu não sei quantos fios. A Nath não sabe quantos fios de cabelo ela tem. Sei não. Passar a escova, cair assim uns 3 é pra chorar. Meu Deus, Deus sabe quantos fios eu tenho. Então, pecado, santidade, acerto, não acerto, desvio, não desvio. É igual o João Calvino fala, o rei é bom ou o rei é mau. Deus está amando e julgando sempre. Deus deu um governante mau. Ele está amando alguém ou punindo alguém. O governante é bom, Deus está amando ou punindo. Então, os atos soberanos de Deus sempre têm um fim, uma conclusão.
Então, quando eu vejo, por exemplo, um ministério eficaz, uma unção eficaz, uma igreja eficaz numa porção, cura, paternidade, casamento, finanças, eu sempre vejo que aquele era o problema do portador da unção. Isso. Há 20 anos, aquele cara que tem uma unção financeira tinha um problema nessa área. O cara é pastor de casais. Assim, ó, pra mim, não tem ninguém com bumbum limpinho de bebê dentro do ministério, entendeu? Sempre tem um ex, sempre tem alguém restaurado, sempre tem alguém curado. Porque assim, ó, o problema resolvido dá a essa pessoa unção, compaixão e autoridade. Verdade. Eu sei. Porque eu sei, ó, tô aqui, a mão tá estendida. E aí? Vocês pensam assim ou não? É o ser humano mesmo, pastor Anderson, nada tem a ver com soberania. Eu penso 100% assim. Inclusive, eu digo para todo mundo que a traição que eu vivi no meu casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí o pessoal diz assim, você é uma louca. Eu digo não. Porque ela foi a ponte perfeita para eu ter o verdadeiro encontro com o meu amor, com a minha paixão, que é Jesus. Se eu não tivesse vivido a maior humilhação da minha vida, gerada por uma traição, uma dor de morte, com absoluta certeza, eu não tinha conhecido Jesus. Por isso que eu falo que a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E as pessoas dizem assim, Nath, como assim? Eu digo, gente, tem coisa mais poderosa do que um encontro profundo e genuíno com Jesus? Não existe. Se eu não tivesse vivido essa dor, eu estaria dentro do meu pedestal. Morna. Ou morna, ou fria, ou no mundo. Agora, essa dor que me isolou, que eu tinha vergonha, né? Uhum. Eu não queria prestar conta do meu fracasso, que me fez entrar no quarto e conhecer o lugar da intimidade com o meu pai. Ixi! Então, hoje eu entendo literalmente aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Pronto. Então, quando eu voltei ao casamento, não foi porque eu amava, foi porque eu tinha um propósito. Agradar o coração do meu pai, fazer a vontade do meu pai. E eu creio 100%. Então, partindo disso, eu tenho uma frase, Anderson, que eu falo muito, eu e o Beto, né? O Beto não entendia essa frase, mas hoje ele vive essa frase. Eu dizia assim, amor, com Jesus a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, eu sempre falei isso pro Beto. Com Jesus a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Por quê? Porque todas as coisas cooperam pro meu bem. Algumas pessoas... Quando a gente terminar, eu vou dar alguns livros meus ali, presentear vocês. Tem um livro que leva o título Existe Vida Além do Divórcio? Uma interrogação. As pessoas acham, porque a minha abordagem ela é menos terapêutica e mais exclusivista. De que lado eu tô quando eu abordo o casamento? Fidelidade, exclusividade. Com isso, parece que eu impulsiono a possibilidade de divórcio, mas eu estou enxergando o que vocês viveram. Por quê? A ruptura, às vezes, é a única maneira da pessoa perder toda a escora. Mas se eu falar, igual o filho de Adão e Eva é assim. Eu pequei, traí, estou arrependido. Eu falei, falou, foi claro? Não, já falei com Deus. Eu falei, não casou com Deus? Não está lá que você assinou, você e Deus, você casou com a pessoa. Quem aqui gostaria de caminhar no escuro? Você não gostaria. Você gostaria que a outra parte fosse honesta. Então não vem com essa que você se arrependeu para Deus, para o amigo ou para o pastor. Não, ore. Mas se eu falar, vai divorciar. Faz parte da sua restauração, da sua inteireza. Arrependimento é inteireza. Zaqueu, estou arrependido. Qual é o sinal do arrependimento? Pago o que eu devo. Rei Davi, estou arrependido. A história está na Bíblia. O menor dos problemas dele é a reputação. O fruto do arrependimento. Pronto. Que era o que João Batista falava sobre o batismo do arrependimento. Pronto. Mas quando é que você tem um batismo de arrependimento? A palavra de Deus deixa muito claro. E veio sobre João Batista a palavra do Senhor. E este pregava o batismo do arrependimento. E dizia, mostrem fruto de arrependimento. Então, é porque também, Anderson, as pessoas querem uma coisa que não existe. Para mim, arrependimento e abandono de pecado só é resultado de um encontro com Jesus. Pronto. Por que eu abandonei o pecado? Quem perdoa quer sofrer de amnésia. As pessoas me procuram dizendo, eu perdoei, mas não... Eu falei, quando você descobrir a fórmula, você me ensina. Que eu não sei. Aí eu falei assim, que perdão fácil. Não, arrependimento é lembrança sem dor. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra, entenda, Deus não joga na face. É verdade. Mas Deus é soberano. Lógico. Se você é um ser humano caído, tem lembrança, Deus não vai ter
como um ser soberano, perfeito? Não, ele lembra. Mas a lembrança de Deus não possui dor e nem mérito. Eu te perdoei. Eu te perdoei e te libero. Já quando mudou? Então, assim, voltando para eu concluir. As pessoas querem se arrepender, mas elas não querem ser encurraladas com a responsabilidade do resgate. E às vezes, uma frase que eu tenho: existem divórcios legítimos para casamentos ilegítimos. Então você é a favor do divórcio? Não, eu sou a favor do verdadeiro sentido do casamento, que não é um contrato, é uma aliança. Aí as pessoas chegam assim, eu quero divorciar. Aí eu, por quê? Não amo mais. Eu falei, quem depende de amor é adolescente, moço. Eu falei essa frase. Porque, por exemplo, por que eu perguntei sobre qual o motivo de vocês? E falou bem assim, não tinha amor nem paixão. Aliança. Então assim, por exemplo, temos uma aliança com Jesus e ele conosco, sim ou não? Sim. Como seres caídos, a gente dá motivo para ele nos amar, acordou, nossa, meu Deus, sabe? Louvado seja o Anderson, como ele me deu motivo de amá-lo. A aliança você está comprometido além do seu mérito e além do débito do outro. É isso aí. Enquanto as pessoas não entenderem, Beto, que o casamento cristão, antes do contrato, é uma aliança, e no arrependimento, se ele não for levado no osso para esse entendimento, o remorso, sabe? Aí ali botar um band-aid, não, vamos levando, não. Precisem para um lugar nu e cru como vocês foram. É isso aí. Para depois voltar sóbrio, racional e decidido. Agora eu sei o que é uma aliança. Quero amor, mas agora ele não existe. Eu quero paixão, eu quero tesão, eu quero alegria disso aqui. Mas a maior alegria eu entendi o que é uma aliança. E eu vou partir desse ponto. Perfeito. Partindo desse ponto, aí, partindo da aliança, eu construo meu tesão, minha alegria, minha paixão, meu amor, minha fidelidade. Nós somos prova viva disso. E eu costumo dizer que é o seguinte, o melhor lugar para o casal se encontrar é exatamente nesse lugar dessa aliança. Em primeiro lugar, essa aliança com Deus. E eu digo que o vertical gera o horizontal. Então, se você que está nos assistindo aqui, você olha aqui na mesa. Às vezes a esposa está aqui e o marido está aqui, ok? O que acontece? Um vem primeiro para esse lugar que é o centro da aliança. Se o outro despertar a tempo e também for para esse lugar que é o centro da aliança com Deus e os dois se encontrarem lá, aí é bingo. Aí esse casamento ele vai ser restaurado, essa família vai viver de forma funcional à luz da palavra. Aí o casamento vai funcionar, a paternidade vai funcionar, a maternidade vai funcionar. Por quê? Porque tem um lugar que esse casal precisa se encontrar. Né? Então, quando eu tô ministrando, eu fico em pé, eu fico num lado, a Nath fica no outro, eu falo assim, a Nath veio para cá. Veio para o centro da vontade de Deus. Depois, né, pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu também fui despertado para poder ir encontrar com ela nesse lugar. E aí eu digo que é o X da biqueira. Né? É o X no chão, onde o óleo desce ali na cabeça do casal. Né? Então, uma família só vai funcionar bem, plenitude, né? Plenitude da palavra para a família quando o casal se encontra nesse lugar que é o centro da vontade de Deus. E aí são lugar, inteiros. Eu não defendo a minha verdade, né? E nem o beta dele, entendeu? Então a gente defende o reino. E o reino, eu e o Beto é assim. Não, eu quero fazer assim. Não, eu quero fazer assim. Não. Como Deus quer que a gente faça? Aí é muito diferente. É diferente. Então não é a minha vontade que prevalece, não é a vontade da Nath que prevalece. O nosso acordo tá assim, o que Deus tem para nossa casa, o que Deus tem para nossa família. Então a gente entende que a nossa família tem um chamado. O chamado não é do Beto, o chamado não é da Nath. O ministério não é do Beto, o ministério não é da Nath. Na verdade, existe um propósito para a família. Então a gente celebra junto, a gente conversa com os meninos juntos, mostrando a visão de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Inclusive, quais são as palavras, por exemplo, versículos chaves assim, da nossa família. Que Deus, durante todo esse período, todos esses anos, Deus tem falado e reafirmado. Então, por exemplo, eu tenho alguns versículos que são versículos especiais para a nossa família, para a família Pinheiro. Né? Por exemplo, Gênesis 12.
Gênesis 12 já passou pela nossa casa diversas vezes, né? Que Deus ali, o pai da fé, falando para Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela e eu te mostrarei. Ou seja, Deus não fala, não mostra a visão completa, que é o que a gente vive. Muitas vezes a gente olha e fala assim, caramba, o que é que agora em 2019 Deus falou isso pra gente, né? Sai da tua casa, da tua parentela, faz o que eu estou dizendo. Ah, mas para onde que nós vamos? Não, calma. Eu não vou te mandando ir. Eu não vou te dizer agora para onde você vai, entende? Então é essa fé, né? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, que ele chega e fala assim, eu vou avançar, com uma experiência que ele viveu com o filho. Obediência. Obediência, essa palavra é uma palavra-chave. Chave. A gente entende como uma palavra-chave. Então tem algumas. Outra palavra-chave da nossa casa, da nossa família, que os nossos filhos já sabem. Deuteronômio 28, de 1 a 14 ou de 1 a 15 ali, que fala sobre as bênçãos da obediência. Então meus filhos sabem que tudo que a gente vive hoje foi por causa que um dia a gente acordou para isso. Eles sabem que a restauração do nosso casamento foi feita por Deus. Eles sabem que a nossa proteção vem de Deus. Eles sabem que a nossa provisão vem de Deus. Eu não chego lá dizendo que é tudo feito por mim ou pela Nath, não é na força do nosso braço. E esses meninos estão ouvindo isso desde pequeno, né? Desde pequeno.